ensinar a tua santa palavra, que o Senhor se revele a nós e que a gente venha aprender com o Senhor a verdade da tua palavra, somente a verdade da tua palavra, sem acréscimos, somente aquilo que a tua palavra revela, Senhor Deus. É o que pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em 1 João capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Hoje eu quero falar sobre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. O salário do pecado e o dom gratuito de Deus, em nome de Jesus. Ei, som. 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 3 versículos que trazem muitos ensinamentos para mim e para você. Primeira coisa, Deus ele é luz, e em Deus não há treva alguma. Meus irmãos, em Deus não existe maldade. Não existe maldade em Deus. Não existe maldade. Quando alguém não quer aceitar a Cristo, quando alguém não quer aceitar a Deus, não quer fazer a vontade de Deus, e esta pessoa morre e vai para o inferno, não é porque Deus é mau, é porque a justiça de Deus foi aplicada na vida daquela pessoa. Se acontecer algo de ruim comigo ou com você, não é porque Deus é mau. Nunca pense, não, Deus é mau. Pastor, Deus é mau porque Deus ele não dá aquilo que eu quero. Deus é mau porque eu venho orando e Deus não responde a minha oração. Não, irmão, Deus é bom. Você não tem que medir o amor que Deus tem por você se você ora e sua oração não é respondida. Nós temos que medir o amor de Deus para conosco, que Cristo se entregou por nós e ponto final. Porque às vezes a gente pensa que por Deus ele ser o nosso Pai, Deus ele tem que ser igual ao nosso Pai terreno. Deus tem que ser um Papai Noel, né? Não, o que eu pedir a Deus, se Deus é bom, pastor, ele vai fazer. Meus irmãos, Deus não é o Pai do século 21, que tudo aquilo que o filho pede, ele dá, sem medir as consequências. Já imaginou se tudo que você pede a Deus, Deus ele desse a você? Quem sabe algum de vocês aqui já orou dizendo: Deus, eu quero morrer. Se Deus tivesse respondido essa oração. Igreja, não é porque Deus ele é o nosso Pai, que ele é igual ao nosso Pai terreno. Deus ele é o nosso Pai espiritual, celestial. Em Deus não há maldade. Em Deus não há treva, não há escuridão. E em você, meu irmão e minha irmã? E em nós? Há maldade em nós? Há trevas em nós? Há escuridão em nós? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, versículo 6, né? E não praticamos a verdade. Comunhão quer dizer comum acordo,
entre duas partes diferentes. Você ter comunhão com Deus quer dizer que aquilo que Deus quer para você, você quer também. Você ter comunhão com Deus, em outras palavras, é você andar diante da palavra de Deus. Isso é ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz que se você diz que tem comunhão com Deus, se você anda em trevas, a Bíblia chama eu e você de mentirosos, e nós não praticamos a verdade. Igreja, ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Você pode enganar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, seu pai, sua mãe, mas a Deus, ninguém engana. Davi disse que se ele fosse ao lugar mais alto, ali Deus estaria. Ele disse: se eu for na profundeza da terra, ali o Senhor também está. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe o que se passa na sua mente, na minha mente, no nosso coração. Deus sabe aquilo que nós fazemos em trevas. Deus sabe aquilo que nós fazemos às escondidas. Deus sabe se alguém quer passar a imagem de ser alguém religioso, de ser alguém santo, mas não é. Deus sabe. O que foi que Jesus Cristo chamou os fariseus de quê? De sepulcros caiados. O que quer dizer isso? Sepulcro caiado é um sepulcro, que ele é uma cova, uma tumba, né? Que ela é bem linda por fora, mas como é que ela está por dentro? Você vai no cemitério aqui na cidade, tem um cemitério para ali, né? Aqui, você vai naquele cemitério, você veja lá a cova mais bonita que tiver, aí você abre a cova para você ver como é dentro dela. É assim que Jesus, Deus, compara a pessoa que ela tem aparência que serve a Deus, mas não serve a Deus. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e eu ando em trevas, eu sou mentiroso, é o que diz a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia nos alerta, o próprio João nos alerta dos últimos tempos, que vão surgir muitos falsos profetas. Falso profeta, não é? É a pessoa que ela carrega a palavra de Deus aparentemente, que parece que ela fala a verdade, mas não fala. Não pense que falso profeta é só pastor, pode ser irmão da igreja, que prega, que ora, que às vezes prega para você, para mim, mas não é aquilo que parece ser. Meus irmãos, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada que esteja tão escondido que Deus não revele. Mas se nós somos filhos de Deus, nós não andamos em trevas, nós andamos na luz. E se eu digo, eu sou um servo de Deus, mas eu ando na escuridão, eu ando nas trevas, eu tenho coisas escondidas, eu não pratico a palavra de Deus, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Mas, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que a Bíblia está querendo dizer aqui no versículo 7 é o seguinte: se você anda diante da palavra de Deus, se você tem comunhão com Deus, você também vai ter comunhão com os irmãos. Se você é uma pessoa que você anda diante da palavra de Deus, você também vai ter comunhão com os irmãos. Seja o irmão dessa igreja, seja o irmão de outra igreja. Você vai ter comunhão com os irmãos. Tem gente que vive em pé de guerra, né? Não, vive em pé de guerra com o irmão, com a irmã. É porque você ainda não tem comunhão com Deus. Tem muitos irmãos de outras igrejas que eles passam às vezes aqui na frente. Aí ele só dá a paz do Senhor se você tiver de calça. Se você tiver de calção, ele não dá a paz do Senhor, não olha nem para você. Essa pessoa ela tem comunhão com Deus e com os irmãos? Não. Então essa pessoa ela não conhece a Deus. Já imaginou? Eu vou passando no centro, às vezes você de calção ou de short, eu não vou falar não. O irmão está de calção.
Irmão, uma das coisas mais tristes que existe chama-se religiosidade. Religiosidade é a pessoa praticar algo que não está na palavra de Deus e pensar que porque ela pratica isso, ela é melhor do que quem não pratica. Onde é que está na Bíblia dizendo assim: você é crente, só use calça? Igreja, se você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com seu irmão que está ao seu lado. Se você tem comunhão com Deus, você também vai ter comunhão com as pessoas. Irmão, tem pessoas que ele e ela é insuportável, que nem a casa da pessoa, nem a família da pessoa suporta ela. Sabe por quê? Porque esta pessoa ainda não conhece a Deus. Porque no dia que você conhecer a Deus, as pessoas vão ter prazer de estar perto de você. As pessoas vão ter prazer na sua presença, porque a sua presença vai carregar a presença de Deus. Se você tem paz com Deus, você tem paz com os irmãos. Aqui no capítulo 2, no versículo 3, olha o que diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus, o quê? Mandamentos. Meus irmãos, quem conhece a Deus, não se engane. Você quer saber se alguém conhece a Deus? Você quer saber se alguém é de fato, de verdade, um servo, uma serva de Deus? Essa pessoa, ela guarda a palavra de Deus? Essa pessoa, ela pratica os mandamentos da palavra de Deus? Você quer saber se você é um servo, uma serva de Deus? É simples. Você guarda a palavra de Deus? Você anda diante da palavra de Deus? É simples. Se você quer saber se alguém é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é só isso. Guarda a palavra de Deus? Não, pastor, mas ele parece ser um homem ou mulher de Deus, mas parece, mas é? Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito Santo, ele mostra as coisas a você. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele revela as coisas a você. Agora revela de verdade, né? Não é aquelas revelação mentirosa, não. Meus irmãos, não adianta aí você dizer: eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço pastor a Deus, se você não guarda os mandamentos. Se você não guarda a palavra de Deus, se você não guarda os mandamentos do Senhor, é porque você ainda não conhece a Deus. É porque você ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que prova que alguém conhece a Deus, repito e insisto, é se você guarda os mandamentos. Porque hoje é o seguinte: opera milagre, é homem de Deus. Ninguém quer saber se é ladrão, se é adúltero, se é homem. Ninguém quer saber. É milagre, é um homem de Deus. Irmão, você que conhece a verdade. Aí tem gente que não vai gostar, que está aqui pelo Facebook, pelo YouTube. É você que conhece a verdade. Toda cidade não tem uma padroeira, né? Um padroeiro. Aqui eu não sei se é padroeiro, se é padroeira. Mas deve ter, né? Padroeira. Algum santo de alguma coisa. Sempre tem as procissões, né? As novenas. Você sai no meio daquela procissão, no meio daquelas novenas, vendo lá e pergunta para cada pessoa. Vai ter pessoa que vai estar ali fazendo o quê? Pagando promessa porque foi curado, sim ou não? Sim. Pessoa que às vezes tinha um câncer, foi curada. Pessoa que tinha uma doença, foi curada. Isso é evidência que aquele santo representa Deus? Não. Então, se alguém que se intitula pastor, apóstolo, vice-deus, se porque ele estende a mão, porque ele ora, acontece um milagre, quer dizer que aquela pessoa é de Deus? Satanás também tem os seus milagres, igreja. Satanás também opera milagres para enganar a muitos. A Bíblia diz que seria dado ao diabo o poder dele se transfigurar em um anjo de luz,
para enganar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não, eu me coloquei diante de um santo e o santo operou um milagre. De fato, se você for olhar, a pessoa foi curada. Mas será que foi Deus? Mas será que foi o Senhor Jesus Cristo que operou aquele milagre? A Bíblia diz que não. A palavra de Deus diz que não. Irmão, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser enganado por aquilo que a gente vê. O diabo, igreja, ele nos engana pelo olhar. Como foi que o diabo ele fez Eva cair? Foi que ele disse, esse fruto é desejável. Eva, quando o diabo falou, Eva viu que o fruto era desejável para se comer. Hoje em dia basta alguém falar bem, basta alguém orar bonito, para nos enganar. Igreja, o que prova se alguém conhece a Deus, e se você conhece a Deus, é se você guarda os mandamentos. Versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos o quê? Nele. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Ele é verdadeiramente aperfeiçoado. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você. Um dia, você conheceu a Deus, você aceitou Jesus Cristo, você foi batizado. Amém. Mas tem muitas pessoas que já aceitou a Jesus Cristo, foi batizado e nunca foi salvo. E sabia disso? Batismo não salva ninguém. Tem gente que pensa que mergulhar numa água salva, não salva. Batismo é só um símbolo que você aceitou Jesus Cristo, agora você pertence a Deus, é um símbolo. Batismo não salva, o que salva é a cruz de Jesus. Tem pessoas que aceitaram a Cristo, se batizaram, mas nunca nasceram de novo, de fato e de verdade. Nunca foram salvos por Deus, porque o que prova que você foi salvo por Deus é se você, a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, você vai se aperfeiçoando na presença de Deus. A pessoa que ela, escuta o que eu vou falar para você, que ela foi um dia salva por Cristo, ela pode estar em um erro hoje, volte daqui a um ano que ela vai estar diferente. Ela não vai estar mais naquele erro, naquele problema. O Espírito Santo vai mudando, vai aperfeiçoando a vida daquela pessoa. E é importante você entender isso, porque tem gente que pensa que porque é membro da igreja, porque se batizou, porque aceitou Jesus Cristo, está salvo. E isso é mentira. É necessário tudo isso, mas se no seu coração você nunca tiver nascido de novo, não adianta. Você, com o tempo, quem era você antes de aceitar Jesus Cristo? Quem foi você quando você conheceu a Cristo? E hoje, quem é você depois desse tempo que você conhece ao Senhor Jesus? Você carrega os mesmos pecados? Você carrega os mesmos erros? O que mudou então? Aonde estão os frutos da salvação? Aonde está a prova que Cristo, de fato, de verdade, entrou na sua vida? A fé sem obras é morta. O que a Bíblia está querendo dizer é que não adianta dizer eu conheço a Deus, eu amo Deus, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu não pratico a palavra, é em vão. É em vão, igreja. Ninguém vai chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer, Deus, olha aqui, tudo que eu fiz para o Senhor. A Bíblia diz que no dia do julgamento, muitos vão dizer, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Jesus vai dizer o quê? Eu nem conheço você. Sei nem quem é você. Igreja, você está praticando a palavra de Deus?
Você está andando de fato, de verdade, diante do Senhor Jesus Cristo? Você conhece a Deus de fato, de verdade? Você de fato, de verdade, você conhece ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Quando foi que Ele entrou na sua vida? Quando foi que Ele mudou a sua vida? Quando foi que você começou a praticar a palavra de Deus? Muitas pessoas nunca nasceram de novo. Lembra o que a gente leu lá no começo? No versículo 7 de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 que a gente leu lá. Lembra? Se alguém tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Tem gente que ela não tem nem comunhão com as pessoas da sua casa, da sua família. Como é que vai ter comunhão com Deus? Irmão, pense em um tipo de pessoa que tem desculpa. Chama-se a pessoa que ela não nasceu de novo. Tem gente que ela é intrigada de todo mundo, né? Olha o que é que ela diz. Nem Jesus agradou a todos, que dirá eu? Já escutou isso? Nem Jesus agradou a todos, pastor, e eu sou só um pecador. Igreja, deixa eu falar um negócio para você. As igrejas estão lotadas no Brasil, mas Deus vai mudar isso. De pessoas que nunca nasceram de novo, de pessoas que nunca conheceram a Jesus, e estão nas igrejas que na verdade são empresas, querendo algo que não é. As pessoas estão fazendo das igrejas de supermercado. Eu vou naquela igreja porque ali tem libertação. Eu vou naquela igreja ali porque lá tem cura. Eu vou naquela outra porque lá tem revelação. Eu vou naquela igreja porque lá a palavra de Deus é pregada sem adulteração. Eu vou naquela igreja porque o evangelho de Cristo é pregado lá, e eu quero nascer de novo. E nós temos às vezes as igrejas lotadas de pessoas que não querem ter compromisso com Deus, de pessoas que vão dar a sua vida para querer conquistar algo, e às vezes se vê diante do falso profeta que diz o quê? Dê a sua casa, que Deus vai dar duas a você. Olha, se você der o seu carro velho, Deus vai dar um novo. A pessoa ela faz o quê? A pessoa, por não conhecer a Deus, ela é enganada. A Bíblia diz que assim é o ímpio, enganando e sendo enganado. Uma vez uma pessoa falou um negócio assim: a pessoa que ela brinca com Deus, o diabo também brinca com ela. E é verdade. Se você é uma pessoa que você nunca levou, ou eu, nós nunca levamos a palavra de Deus a sério, existe uma ação do diabo sobre a nossa vida. O diabo cegou os nossos olhos. Igreja, é melhor não conhecer do que conhecer e se desviar. Era melhor que você nunca tivesse entrado em uma igreja, e eu também, do que eu conhecer, eu ouvir tudo aquilo que a palavra de Deus revela, e eu me recusar a praticar a palavra de Deus. É triste a pessoa que ela pensa que ela está enganando a Deus, porque ela está enganando somente a si mesma. Sabe qual é uma das piores desgraças que pode acontecer na vida do homem? É ele pecar e ele ser feliz no pecado. É o que diz a Bíblia no livro de Romanos. A Bíblia diz que tem pessoas que elas já pecaram tanto, que Deus entregou essas pessoas aos seus desejos, que diz que Deus entregou essas pessoas aquilo que ela quer fazer. Quer dizer que Deus disse assim: você quer pecar? Então vá, peque. Irmão, sabe por que você não consegue pecar em paz? Porque o Espírito Santo não deixa. Quando Deus ele tira o freio da vida do homem, o homem peca, o homem mata, o homem rouba, e ele se sente feliz fazendo tudo isso. O que prova que nós conhecemos a Deus é se nós andamos diante da palavra de Deus.
Eu quero ir mais além, eu quero dizer para você nessa noite, que as nossas atitudes mostram aonde nós vamos passar a nossa eternidade. As nossas atitudes, igreja, mostram aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Como é que a Bíblia diz que vai ser o lago de fogo e enxofre? Que é o inferno, a segunda morte. Como é que a Bíblia diz que vai ser? A Bíblia diz que lá, Satanás e seus anjos e os ímpios serão atormentados. Não diz que você vai estar lá e o diabo vai atormentar você, não. A pessoa vai ser atormentada junto com o diabo. Por quê? Porque existe algo chamado a justiça de Deus, que já foi pregado aqui várias vezes. O que é a justiça de Deus? Deus criou o homem, eu e você. O homem escolheu o pecado ao invés de Deus. Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, eles condenaram toda a humanidade, inclusive eu e você. Pastor, mas é injusto demais. Não, porque se fosse eu e você no lugar de Adão e Eva, a gente teria pecado também. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então toda a humanidade foi condenada à morte por causa do pecado. Mas se alguém morresse, se alguém viesse a satisfazer a justiça de Deus, os homens seriam perdoados. Foi o que Deus fez. Ele desce do céu encarnado na pessoa de Jesus Cristo e morre por todo aquele que crê. E quando você crê, a justiça de Jesus Cristo é colocada na sua vida. E por causa disso, não somos mais condenados ao inferno. Porque Jesus Cristo pagou aquilo que a gente devia a Deus. Agora as pessoas que não quiserem aceitar Cristo, as pessoas que nunca quiseram viver para Deus, irão sofrer a justiça de Deus. A Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Um dia o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que não quiseram aceitar o seu filho. A ira de Deus, igreja, vai ser derramada. Então imagine para mim e para você, que conhecemos a palavra de Deus, e às vezes nos tornamos indiferentes, nos recusamos a praticar aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Imagine o juízo de Deus. Imagine aquelas pessoas que pregam o falso evangelho, enganando a muitos. Sabe como é a justiça de Deus? Como é a justiça do homem? Olha, se eu fosse Deus, pastor, toda pessoa que rouba, que mente, que prega a falsa palavra eu matava. Mas a justiça de Deus não é assim. A Bíblia diz que a justiça de Deus é Deus, ele pega a pessoa e entrega ao pecado. Deus diz assim: se quer pecar, continue pecando. E quanto mais pecado, pior vai ser no dia do juízo. Igreja, quanto mais pecado, pior vai ser no dia do juízo para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. E o que é que prova que a gente aceitou a Jesus Cristo de fato, de verdade? É se a gente anda diante da palavra de Deus. É se a gente anda diante da palavra de Deus. Irmão, eu posso pregar aqui para vocês e nunca ter nascido de novo. O que prova se eu nasci de novo é se eu ando diante da palavra. Não é se eu prego bem, se eu oro bem, se eu sou feio, se eu sou bonito. É se eu ando diante da palavra. Deus pode usar você para curar, para libertar. Isso não garante salvação. Salvação não é por obras. Já falamos várias vezes. É pela graça, pela cruz de Cristo. Exclusivamente pela cruz de Cristo. Pela graça. Então nós conhecemos, nós sabemos o caminho, nós temos que praticar. Para a gente finalizar, meus irmãos, Romanos capítulo 6 versículo 22, vamos lá em nome de Jesus. Romanos capítulo 6. Romanos é um dos livros mais
poderosos da Bíblia Sagrada. Se você quiser conhecer a Deus, conhecer a Cristo, estude o livro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Meus irmãos, não se enganem. O que eu vou falar para você. Se eu sou uma pessoa que eu não perdoo, se eu não perdoo, é porque eu não estou caminhando para o céu, eu estou caminhando para o inferno. Se eu sou uma pessoa que eu não amo os meus irmãos, é porque eu não estou caminhando para o céu. Se eu sou uma pessoa que eu não ando diante da palavra de Deus, eu vou mais além, que escuta o que eu vou falar para você. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho interesse pelas coisas de Deus, é porque eu não estou caminhando para o céu. Irmãos, quando a pessoa ela foi salva por Deus, ela tem desejo, vontade de vir à igreja. Se você foi salvo por Deus, você tem desejo de orar, irmão. Você tem desejo de ler a palavra de Deus. Quando você peca, mas você não consegue ficar em paz no pecado. O Espírito Santo, ele incomoda você. O Espírito Santo, ele perturba você. Ele manda você pedir perdão àquela pessoa. Bem, vocês não tendo feito nada, ele manda você pedir perdão. Manda ou não manda? Manda. Por quê? Porque você é um cidadão do céu. Como diz aqui, você é servo de Deus, liberto do pecado. Jesus Cristo nos libertou do pecado, para a gente hoje fazer e viver para Deus. Só que muitas pessoas nunca foram libertas do pecado. Muitas pessoas nunca conheceram a Cristo, porque nunca saíram do pecado. Se você tem prazer no pecado, se você tem prazer no erro, você não pretende sair nem tão cedo. Se eu sou assim, se você é assim, é porque não estamos indo para o céu, estamos indo para o inferno. As atitudes que nós temos aqui mostram para onde nós estamos indo. As atitudes que nós estamos tendo aqui hoje, em outras palavras, meu irmão, como está a sua vida hoje, está mostrando para mim, para você, para onde você está indo. Para onde você está indo, igreja? De acordo com a sua vida, de acordo com as suas atitudes, você está indo para o céu ou para o inferno? João disse: aquele que conhece a Deus é o que guarda os mandamentos. Aquele que conhece a Deus é o que anda diante da palavra. Aquele que conhece a Deus é o que anda na luz, não nas trevas. Se alguém diz que conhece a Deus e anda nas trevas, não conhece a Deus. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe duas escolhas que você pode fazer: ou pecado ou Jesus. O salário do pecado vai ser a morte. Um dia o pecado ele vai cobrar o seu salário. Aqui tanto a morte física como a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Esse é o salário do pecado, está longe de Deus. E o inferno, claro. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus.
Meus irmãos, onde abundou o pecado, a Bíblia diz em Romanos, superabundou a graça de Deus. Às vezes não dá impressão, mas fala a verdade, às vezes não dá impressão que o diabo tem mais poder do que Deus? Não dá essa impressão às vezes? Não é verdade? Você procure, coloque lá no YouTube, no Facebook, coloque lá, Pai de Santo, Macumba, isso aqui é que aparece. A pessoa vai lá no terreiro de Macumba e pede para o Pai de Santo, eu quero que você faça um trabalho para aquele casamento aí se desfazer. Aí o Pai de Santo faz o trabalho, o demônio vai lá e desfaz o casamento. Sim ou não, igreja? Porque as pessoas já vivem inclinadas ao pecado. E quem vive no pecado é servo do diabo. Quem vive no pecado é escravo do diabo. E um dia o salário do pecado, irmão, será cobrado. Mas maior do que o pecado é a graça de Deus. E se você um dia foi salvo por essa graça, você anda diante da palavra de Deus. Igreja, um terrível fim aguarda aqueles que desprezam a cruz de Jesus. Meus irmãos, um dia tudo vai se acabar. Um dia tudo que o homem fez, tudo que o homem criou, não vai valer de nada. Um dia, tudo aquilo que a gente brigou por causa de algo, não vai valer de nada. Nem riqueza, nem pobreza, nada. Não vai importar se você era brasileiro, português, espanhol, nada. A única coisa que vai importar é se você aceitou a Cristo e viveu para Ele. Quando Deus for julgar a gente, Deus não vai dizer, mas você era brasileiro, você era brasileiro, então você pode ir para o céu. Não. Você era rico, não, você era pobre. Não, você sofreu muito na terra, você passou fome, né? Não. E você tem a cruz de Cristo, você vai para o céu. E você não tem a cruz de Cristo, você não tem o sangue do Cordeiro, eu nem conheço você. É o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Portanto, meus irmãos, escolha o pecado ou a graça. E com as nossas atitudes, nós estamos mostrando para Deus o que é que nós estamos escolhendo. Eu convido você nessa noite a andar diante de Deus, a andar diante da palavra de Deus. Eu me lembro que uma vez eu pregando uma palavra mais ou menos como essa, na igreja, na hora eu até ri. Eu pregando, eu disse, meus irmãos, fechei o olho, disse, quem aqui foi tocado por esta palavra e quer se consertar com Deus, vem aqui à frente. Aí me virei, para mexer no som da igreja, me virei, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Quando eu abri o olho, estava a igreja todinha na frente do altar, todinha, não ficou uma alma na cadeira, foi todo mundo para frente. Ou seja, se Deus está falando, é porque Ele conhece o meu e o seu coração. Meu irmão, minha irmã, aonde é que você está errando? Que eu vou mais além, que o Espírito Santo já está incomodando você, e hoje foi só mais uma confirmação. Igreja, ou a gente abandona o pecado, ou o pecado vai nos afastar de Deus. Ou a gente mata o pecado, ou o pecado vai nos matar. Irmão, a gente já foi servo do pecado, hoje a gente não é mais. Como é que Cristo me libertou e eu vou voltar a fazer a vontade do pecado, e eu vou voltar a fazer a vontade da carne? Eu falei domingo, eu falo novamente. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora já imaginou? Já imaginou, igreja? E quando é que Deus é contra nós? Quando você peca e você não quer pedir perdão. Lembra de Davi? Foi o que Davi fez? Adulterou. Deus estava a favor de Davi ou contra Davi? Contra Davi. Lembra do povo de Israel? Eles foram para um homem
não foi a nação. Um homem chamado Acã pegou uma capa e um dinheiro. E por causa do pecado daquele homem, toda a nação correu do povo de Ai, com medo. Por quê? Porque Deus estava contra o povo de Israel. Se eu estou no pecado e eu não quero me arrepender, eu não quero confessar, eu estou encobrindo pecados, Deus ele está contra mim. Ninguém pode lutar contra Deus, igreja. É uma batalha que você já entra sabendo que você perdeu. Deus não quer condenar, Deus quer salvar. A Bíblia diz em Timóteo que a vontade de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Esta é a vontade de Deus, que você venha a ser salvo, sua casa, sua família. Para isso, ande diante de Deus. Ande diante da palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Abandone hoje o pecado e faça a vontade de Deus. Ande diante do Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a todos do Facebook e do YouTube em nome de Jesus.